Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida a vencer o medo e a confiar plenamente no amor e na providência de Deus. Ele nos recorda que somos preciosos aos olhos do Pai e nos encoraja a testemunhar nossa fé, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar a casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Solte a voz. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Deus está presente aqui. Quero saudar a todos os que estão no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Bem forte agora, Deus está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste ato penitencial, vamos lembrar de uma das palavras que nosso Senhor fala com veemência no Evangelho: não tenhais medo. E se Ele o fala, é porque de fato, eles e nós somos chamados a viver com medo, porque faz parte da contingência humana. Mas tornar-se refém, não. Deixar de sermos felizes por isso também não. Mas principalmente, o medo não nos pode barrar a vontade de fazer o bem e anunciar o Evangelho. Mas pelas vezes que o medo nos aprisiona, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glorifiquemos a Deus cantando com alegria o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai, o Esplendor. Amém. Amém. Oremos, colocando diante do Senhor todos os que pediram oração durante a semana e ainda pode fazê-lo. 0800 410 60 60, 41 3221 60 60. Por aqueles que se confiaram às nossas preces, por aqueles que aderiram ao livro Ouro nessa última etapa, 18ª parcela. Citando estes, lembremos todos os associados: Armelinda Maria da Silva, de Presidente Olegário, Minas Gerais; Adriele Correia de Souza, de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais; e Maria do Socorro da Silva, de Jaguaruana, Ceará. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras destacam os desafios de viver como discípulo de Jesus e nos encorajam a testemunhar o projeto de Deus no mundo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 68, que tem por antífona: Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Todos. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Salmodiemos. Atendei-me, ó Senhor,
pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouviu-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, e pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Todos. Aleluia. Bonito, gente. Canta lá. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado,
e nada há escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, é importante para compreendermos a mensagem de hoje, buscarmos o que vem antes do texto de hoje. Se lembrarmos, domingo passado, só faço uma memória. Nosso Senhor disse: a messe é grande, os operários são poucos. E Ele diz isso logo depois dele olhar para a multidão e sentir compaixão. E tendo ciência da necessidade de levar o reino de Deus, domingo passado escolheu os 12 apóstolos. Eu dizia e repito que 12 não reduz a missão aos bispos e padres. 12 também representa a totalidade do antigo povo de Israel, do novo povo que é a igreja que somos nós. E tinha uma palavra muito importante, que era a palavra régio. Vocês são sacerdotes. É continuidade o evangelho de hoje. Por quê? Antes de enviar, Jesus faz algumas observações de grande importância. Antes de que eles saiam em missão, antes de nós nos colocarmos em missão, ou já estando em missão, temos alguns pontos para refletir. Primeiro, ele fala 3 vezes num único texto: não tenhais medo. Depois ele vai explicar medo do quê? Mas, meus irmãos e irmãs, ultimamente tenho refletido muito sobre o medo, e parece que o medo é algo que nos obriga a viver na superficialidade. Medo pode nos paralisar. E aqui que eu estou falando de medo, todos nós lidamos com medo. O medo não é por todo ruim, ele é também algo que nos ajuda na sobrevivência.
Mas a partir do momento que nos tornamos reféns do medo, por exemplo, ficamos impossibilitados de amar, um amor genuíno, um amor verdadeiro. Dá receio de você se lançar. Quem teve experiências muito ruins na história de desamor, de abandono, o medo pode surgir como um obstáculo de entrar no relacionamento, de se entregar por inteiro. Eu estou dando um exemplo muito prático, para depois nós levarmos para a vida espiritual. Então, que ninguém pode dizer que não tem medo. Medo, às vezes, de amar, medo de envelhecer, medo de ficar sozinho, medo de ser incompreendido. Mas a pergunta, já no início deste sermão, é: o medo, ele está em você a ponto de não te permitir viver a vida e a vivê-la com alegria? Então este medo tem que ser tirado. Quais são os seus medos? Como seria bom se a gente tivesse coragem de anotar. Hoje ninguém usa caderneta mais, mas eu ainda uso. Ainda sou de usar a folha de sulfite. Gosto de escrever. Mas se você não quiser, faça lá nas suas anotações, nos seus lembretes, depois no celular, quais são os seus medos. Medo da solidão, medo dos cabelos brancos, medo da velhice, medo da morte, medo de amar, medo de ser traído. Coloque-os e reze em cima destes medos. 3 vezes Jesus fala: não tenhais medo. Na primeira vez, ele está preparando para a missão. Mas antes de entrar nos 3 medos de Jesus, Jesus certamente leu esta primeira leitura. Era um homem que lia o Antigo Testamento. Certamente deve ter lido em Isaías o servo sofredor e sabia muito bem como a sua vida se desenrolaria. E certamente ele leu este livro do profeta Jeremias. E ele sabe que a história de Jeremias se passa mais ou menos no ano 585. Porque sabemos, um pouco mais ou um pouco menos, porque Jeremias foi um profeta. Ele foi um profeta que inclusive exerceu o seu ministério durante 3 reinados. Um que era melhorzinho, depois Joaquim, que era um homem meio violento, queria guerra, depois veio outro, mas o fato é que Jeremias era um homem que tinha algumas qualidades. Ele era um homem calmo, sereno, tranquilo. E o que mais ele queria, sabe o que era? Viver em paz com sua família. Tanto que num determinado momento, ele até, aqui me lembra muito de Jó, porque não é brigar com Deus, é falar para Deus as verdades do coração. Deus, por que você me arrancou daquela vida? Eu estava tão feliz, o que eu mais queria, Deus, era estar com a minha família, minha esposa, meus filhos. Por que você me arrancou de lá para me deixar nesta situação? Porque Jeremias era um homem calmo, sereno, morava perto de Jerusalém e acabou exercendo o ministério em Jerusalém. Mas ele se tornou uma verdade não benquista, porque ele começou a mostrar que o povo estava abandonando a Javé.
e que os reis, eu disse 3, começaram a fazer, naquele período, diante da ameaça de Nabucodonosor, começaram a fazer aliança com o Egito. É verdade que no segundo avanço de Nabucodonosor, o Egito veio defender. Mas Jeremias diz: a que preço vocês estão se vendendo? Vocês estão deixando a confiança em Deus, vocês estão deixando Javé. E ele falava isso para todos, para os generais e para os reis. Ele se tornou uma verdade indesejável. O que fizeram com ele? O condenaram, o colocaram num poço de lama e deixaram lá para morrer. Existem verdades indesejáveis que o mundo quer calar. Verdades de Jesus Cristo, verdades do Evangelho. Por isso, às vezes, querem calar a igreja, querem calar um profeta, querem distorcer a palavra de Deus. Por isso, o Papa Leão XIV, ele tem sido um homem tão centrado. Não sei se você tem acompanhado as visitas deles e as declarações, mais recentemente na Espanha. Mas um homem calmo, sereno, mas ao mesmo tempo, ele tem palavras cirúrgicas, colocações que são extremamente sábias, sem alvoroço, sem grandes movimentações. Ele fala, ele age. Será que nós não somos Jeremias? Porque Jeremias foi abandonado por todos. Jeremias perdeu os amigos, Jó também. Jeremias se apartou da família, não porque ele quis, Jó também. Estou eu sempre falando de Jó, mas hoje é Jeremias. Mas será que você não está se sentindo como Jeremias? Leia depois a primeira leitura, você pode ler no aplicativo. Então, servir a Deus, atenção, você quer servir a Deus? Você vai dizer quero. Quer servir a Deus? Quero. Cuidado. Você quer servir a Deus? Quero. Tem um preço. E o preço é, às vezes, se ser deixado sozinho, ser não compreendido. Jesus sabia isso de Jeremias. Jesus sabia o que ele estava passando. E lembra que ele disse: se fizeram isso com o mestre, e toda vez olhe para a cruz, se fizeram isso com o mestre, não farão com os seus seguidores? Então, ele vai colocar, apesar de tudo, sabendo de Jeremias, do servo sofredor, do que ele estava passando, ele vai dizer: não tenhais medo dos homens. Não tenha medo. Não deixe de anunciar o reino. Eles estão saindo para a missão, como nós. Não tenha medo. Você pode ficar sozinho como Jeremias, mas o final da história de Jeremias, na própria leitura, não no final, citando a leitura, ele diz: louvado seja Deus, porque Deus não me abandonou. Fui içado num poço de lama, mas Deus está comigo. Então não tenha medo dos homens. Pelo contrário, não tenha medo
daquilo que é cochichado. Eita, fofoca. Não tem daqui, ó. Não tenha medo daquilo que é falado às escondidas, aquilo que é conversado no grupinho, que quando você chega para uma conversa, não tenha medo disso não. Pelo contrário, quer ser meu discípulo, fale aos telhados. Eita, é essa a nossa missão, é esse o nosso desafio. Eu digo como pessoa, não tenha medo no seu trabalho de ser cristão. Vai te custar? Vai, mas não tenha medo. Tanto que esse texto, proclamai sobre os telhados, é muito usado para os meios de comunicação, como a TV, evangelizar. Mas vem o segundo medo. Não tenha medo de que matem teu corpo. E aqui é um medo em relação a nós mesmos. Lembre-se de nosso Senhor: todo aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la, mas aquele que colocar a sua vida a serviço de mim vai ganhá-la. Porque muitas vezes nós temos aquela, sei lá, chega um momento, por algum motivo, a gente se pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Só igreja? Será que vale a pena eu me dedicar tanto? Estou consumindo minha vida e ninguém valoriza. Não tenha medo de consumir sua vida por Jesus Cristo. Não tenha medo do que as pessoas são capazes de fazer. Tenha medo, sim. Jesus vai dizer do que tem que ter medo: daquilo que nos coloca no fogo do inferno. Isso nós devemos temer: a desonestidade, o desamor, vingança, a injustiça, a maldade, o egocentrismo. Isso nós devemos temer, porque, meus irmãos, cedo ou tarde, o nosso corpo tem data de fabricação. O que não tem data de fabricação é nossa alma e nosso espírito. Então devemos temer aquilo que coloca nosso espírito em risco. Logo depois, nosso Senhor fala com carinho tão grande, quando Ele diz assim, fala dos pardais. Gente, vamos ser sinceros: quanto vale um casal de pardal, um casal de pombinhos? Mas Deus não cuida deles. Assim Deus cuida de você. Jeremias: estou içado no poço de lama, mas Deus está comigo. E Jesus vai dizer: você, escute o que eu estou te dizendo. Eu gostaria de entrar dentro da televisão, dentro do rádio. Eu queria poder chacoalhar você que está nesse banco e ao mesmo tempo falar para mim mesmo: você vale mais do que 2 pombinhos, vale mais do que 2 pardais. E quando o Senhor diz, Ele conhece os cabelos de sua cabeça, não sei se você percebe isso, que Ele está dizendo: eu te conheço mais do que você mesmo. Por quê? Eu duvido alguém aqui que saiba quantos cabelos tem na cabeça, mesmo os que estão ficando careca, quanto falta para cair. A gente não sabe, a gente só vê que está afinando, ou vê que está raleando. Mas quando Jesus diz que Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça, Ele está dizendo: Ele te conhece mais do que você mesmo, e Ele cuida de você, porque você vale mais do que 2 pardais. Então por que ter medo? Por que ser refém, prisioneiro do medo? Vamos em frente, vá em missão. Não passe por esta vida sem deixar marcas de amor,
Faça a tua parte, não importa o que os outros façam, faça a tua parte. Não façamos a cata de aplausos e de elogios, façamos por amor a Deus. Ele conhece a quantidade de cabelo que temos. Hoje deve ter máquinas que façam isso, mas nem nós temos acesso. A quantidade não, mas Deus sabe. O terceiro, não tenhais medo. Vocês valem mais do que os pardais. Se declare diante do Senhor. Não tenha receio e confie, porque aquele que se declarar em nome de Jesus terá a presença do Pai constante. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos confiante as nossas preces a Deus. E ao final de cada prece, rezemos: Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Todos. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Senhor, conduzi a vossa igreja para que, fortalecida pela palavra e pelo Espírito, anuncie corajosamente o Evangelho em meio às tribulações do mundo, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Senhor, amparai os que sofrem perseguição ou vivem no medo, por causa da fé ou das dificuldades da vida, para que encontrem em vós força e consolo, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Senhor, fazei que, confiando na vossa providência divina, sejamos perseverantes na fé e corajosos no testemunho cristão, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Senhor, acolhei as intenções que estão chegando para as 24 horas de oração e atendei a todos pela vossa bondade, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos na fé. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Agradecidos a Deus, apresentemos nossas oferendas. Você que está aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material, que pode ser em espécie ou pelo QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, torne-se um associado ligando para o número que aparece em sua tela. Se já o é, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas e nos ajude a atingir os objetivos para evangelizar sempre mais. Cantemos. Bendito seja Senhor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Deus. Eu te ofereço
Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele, purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, em vossa misericórdia, amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que Ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia com vosso Filho. Por sua obediência, Ele restaurou os dons que nossa desobediência pecando tínhamos perdido. Por isso, também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória, glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para nós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo, o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial e a paixão da Redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe e São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, São Pio de Pietrelcina e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Leão, nosso arcebispo Peruso, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e os outros ministros e o povo que vós redimistes. Atendei propícia as preces desta família que, reunida em vossa presença, reconduz a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra seu refúgio no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos fortalece para vivermos sem medo e testemunharmos nossa fé em Jesus Cristo com coragem. Cantemos.
na proa do meu barco, meu Senhor está a me guiar no desconhecido. Como é bom ter fé, mesmo sem saber ao certo que virá. Só sei que tenho 1000 motivos para acreditar que o Senhor é o Deus do impossível. Ele fez o mar vermelho abrir, deu a força ao pequeno Davi. Deus que nunca sabe o que é falhar. Sim, eu estou pronto para o novo que virá. Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres nesse lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas, nada temerei, pois Deus comigo está. E Ele fez o mar vermelho abrir, deu a força ao pequeno Davi. Deus que nunca sabe o que é falhar. Sim, eu estou pronto para o novo que virá. Diga, só preciso acreditar. Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres nesse lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas, nada temerei, pois Deus comigo está. Eu creio, adoro, eu creio, adoro, espero e amo. Põe a mão no seu coração pela segunda vez e cante. Eu creio, adoro, espero e amo, meu Deus. Pela terceira vez, diga: eu creio, adoro, espero e amo, meu Deus, meu Senhor. Oremos. Renovados pelos alimentos, pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero enfatizar: torne-se um líder mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Ligue 0800 410 6060. Se você já recebeu uma graça de Jesus das Santas Chagas, seria uma forma de agradecer.
eu fui beneficiado com esse sangue redentor de Jesus e gostaria que mais pessoas conhecessem essa devoção. Torne um mensageiro líder. 0800 410 6060. Quero lembrar a todos que nós estamos em todas as livrarias do Brasil com o livro inabalável. Com fé, a tempestade vai passar. Adquira, presenteie, leia, divida com os amigos. Padre, na minha cidade não tem livraria. Você pode ir nos produtosqueevangelizam.com.br. Quero lembrar também, querido povo de Deus, que nós teremos semana que vem, sábado e domingo, às 24 horas na presença do Senhor. Todos são convidados a estarem aqui. Padre, mas eu não vou, eu tenho dificuldade. Organize caravanas, venha. Começa no sábado às 19 horas e nós teremos missa às 7, à meia-noite, às 6 da manhã, às 8, missa às 11, missa às 18 e termina com a missa do domingo às 18 e a coroação da imagem de Jesus, do seu sagrado coração Jesus. Portanto, se organize para participar. Há quem participa o tempo todo, há quem vem em momentos, mas você tem o privilégio de acompanhar pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Por fim, antes da bênção, estamos chegando no 18ª prestação do terreno da terra prometida da obra Evangelizar é Preciso em Piraquara. Ainda é tempo. www.livroouro.com.br. Escolha seu valor, nos ajude. Nós temos pendências dos meses anteriores. Faça a sua doação. Pense assim: depois, final do mês, este livro vai se tornar um livro físico e será levado na terra prometida. A gente passa quantas missas, quantos terços, quantas adorações serão feitas pelos benfeitores, e o seu nome e o nome da sua família estará lá. Vamos à bênção dos objetos. Deus de misericórdia e bondade, origem de toda a bênção, nós os pedimos, abençoeis e santifiqueis estes objetos, feitos para recordar e honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora São Pio, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui? Foi. Viva Nossa Senhora. Viva. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Uma salva de palmas a Jesus das Santas Chagas. Só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres neste lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar.